Pai do Senhor, vamos orar pelo pastor Adilson, né, irmão? Servo do Senhor, a qual vai estar ministrando a palavra do Senhor para os nossos corações. Tudo é bom, né, irmão? Na casa do Senhor tudo é bom, mas a palavra de Deus é a essência. Vamos orar pelo servo. O servo de Deus já está na mão do Senhor, irmão, já está no azeite. Amém? Oramos a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Pai. Aqui está o teu servo, ó Pai, o teu vaso, Senhor, a qual vai ser ferramenta, Senhor, nas tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha conduzir, ó Pai, o teu servo, ó Pai. Meu Deus, que venha usar, ó Pai, com poder e ousadia, ó Pai, que seja um canal de bênção, Pai, da tua santa e gloriosa palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, venha conduzir, Senhor, e venha abençoar, Senhor, derramando a tua graça, a tua unção sobre o teu servo, ó Pai, ao ministrar, Senhor, esta santa e gloriosa palavra. Que o Senhor possa conduzir, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento os irmãos da paz do Senhor, amém? Pode sentar, irmãos, tomar os seus assentos, que primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade, e depois a oportunidade ao pastor Francisco, porque nós todos precisamos de uma libertação. Todos nós temos algo em nossa vida para ser libertos. Abra comigo lá em Marcos, no seu capítulo 9, versículo 14. Eu tinha meditado numa passagem que se encontra em João 8:36 também, mas nós vamos meditar nesta palavra em Marcos, no seu capítulo 9, versículo 14, que fala sobre o poder de Jesus Cristo, que o poder dele é tão grande, é tão maravilhoso, é um poder inagualável. Não existe poder maior do que o poder de Jesus. Amém? E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantado. E correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutais com eles? E um da multidão, respondendo, disse-lhe: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E o trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno,
sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta está casta, não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Irmãos, é uma palavra que, como nós podemos ver, nem os próprios discípulos de Jesus não estavam preparados. Porque o que existe muitas das vezes dentro das igrejas hoje, é isso, que muitas das vezes pessoas estão endemoniadas, mas não estão preparadas para expulsar demônios. Por que não estão preparados, irmãos? É porque oração, jejum, faz parte de uma preparação dentro de uma igreja. Porque tem muitos hoje em dia, vêm até na igreja, mas não quer saber de colocar o joelho no chão e orar. Tem muitos irmãos que fazem isto, até estão fazendo a obra do Senhor, mas não quer saber de orar, não quer saber de jejuar, acha difícil o jejum. Sim, irmãos, é difícil. Para mim também é difícil jejuar. Às vezes até tento ficar 3 horas de jejum, mas não consigo. O máximo que eu tenho conseguido jejuar é 1h30, 2 horas, não passa mais disso. Coisas que eu fazia antigamente, jejuava até meio-dia, mas hoje nem eu estou conseguindo, irmãos. Como que eu vou expulsar demônios se eu não estiver preparado? Não existe como expulsar demônios se a pessoa não está preparada para isso. Nós podemos ver o poder de Jesus numa libertação, numa cura. Muitas das vezes, quantas pessoas precisam de uma cura, precisam de uma oração, precisam que nós colocamos a mão para orar por aquela pessoa. Mas nós não estamos preparados para isso. Irmãos, é tão importante na vida da gente, porque nós mesmos precisamos ser libertos de várias coisas ainda. Mesmo nós estamos dentro da igreja, precisamos, tem coisas que precisamos ser libertos. Porque nós não somos certos. Tem coisas que fazemos ainda coisas erradas. Às vezes olhamos, irmãos, vamos usar o vocabulário, olhamos para um rabo de saia que passa. É demônio que faz isso. Nós não estamos preparados, muitas das vezes, para estar dentro da igreja expulsando demônios. Nós devemos sim nos preparar, orar. Porque tem muitos, quando fala que vai ter oração dentro da igreja, nem aparece. E a oração é necessária para nós. É necessário. Porque é muitas das vezes por causa disso que nós vemos na igreja, muitas pessoas que estão precisando de ser expulso um demônio, a pessoa coloca a mão, ora e as coisas não acontecem. Porque quando estamos preparados para isso, basta você olhar na pessoa, basta você de longe olhar na pessoa, o Espírito Santo já mostra se a pessoa está ou não está, se a pessoa se pode ou não pode ser liberta daquele demônio. Porque tem muitas das vezes, irmãos, que a gente até tenta expulsar. Eu tenho falado muito, irmãos, eu bato numa tecla que eu, por onde eu ando, lá por tenda, eu ando com meu radinho ouvindo louvor, onde eu passo, o povo, eles pedem para me parar, para eles ouvir o louvor. E eles começam a louvar junto, eu começo a falar do amor de Cristo. Mas só que, irmãos, para mim fazer isso, quando eu saio de casa, primeiramente eu coloco meus joelhos no chão, oro, para onde eu vou, que o Espírito Santo possa me usar para falar com aquele povo. Lá no Chibata, muitos já, às vezes que eu demoro para ir no Chibata, tem muitos que quando vê eu lá, falam assim, nossa, já estava com saudade do irmão aqui.
Porque é tão maravilhoso, irmãos, é tão importante na vida da gente quando a pessoa sente falta de uma palavra, de um amor, de um abraço amigo. Porque não é só dentro da igreja, irmãos, que devemos falar do amor de Cristo, devemos falar do amor dele lá fora também. É o importante, lá fora. Porque a gente falar do amor de Cristo para quem já conhece é fácil. E aqueles que não conhecem? E aqueles que nunca ouviu falar do amor de Cristo? Nunca ouviu falar que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo cura através de uma oração? É uma passagem que nem o pai do garoto achava que Cristo não podia curar. Porque aqui fala, né, na passagem aqui, que se tu puder me ajudar a curar meu filho. Nem ele estava confiante que Jesus poderia curar. Nós devemos sim, irmãos, ter a ousadia de orar pelas pessoas, colocar a mão se estiver preparado, porque se não estiver preparado não adianta. Porque o inimigo ainda vai gozar na cara da pessoa. Há muitos casos assim, irmãos, dentro das igrejas. Há muitos casos dessa maneira. Que você ora, coloca a mão e nada acontece. E a pessoa sai do mesmo jeito que entrou dentro da igreja. Há muitos casos dessa maneira. Porque o poder libertador de Cristo, irmãos, é tão maravilhoso. É comum nas igrejas, tidas como pentecostais, a manifestação de espíritos demoníacos, usando o corpo de pessoas para fazer os seus malefícios contra a igreja e contra a humanidade. E quando ocorre este tipo de manifestações, logo um dos obreiros ou o próprio pastor toma a posição de autoridade e em nome do Senhor Jesus expulsa os tais demônios. Devemos ter autoridade para expulsar um demônio. Não é nós que vamos expulsar, é o nome de Cristo que vai expulsar o demônio. Nós somos apenas um instrumento na mão dele. Mas para ser instrumento na mão de Cristo, devemos estar assim preparados. Porque é no nome de Cristo que nós vamos estar falando. Não somos nós que estamos expulsando, e sim Cristo que está expulsando. É o nome dele, é o poder dele. Porque ele dá o poder para nós, para poder expulsar, mas no nome dele. Não em qualquer nome, é o nome de Jesus Cristo. É um poder tão grande, é um poder maravilhoso que este homem tem. É um poder maravilhoso. O que seria de nós se não fosse Cristo em nossa vida? O que seria de nós? O que seria se Cristo não tivesse morrido naquela cruz? O que seria de mim se não fosse Cristo na minha vida? A libertação como Ele me libertou dos vícios, das drogas, da bebida. Se não fosse Ele me libertar, é o nome dele que me libertou. Porque muitas das vezes eu peguei minha esposa orando, pedindo para que eu fosse liberto do vício da bebida, do vício das drogas, do vício da perdição. Quantas das vezes eu peguei minha esposa de joelho no chão, orando por mim. Eu fui liberto, graças ao nome de Jesus Cristo, graças a Ele que eu fui liberto. E assim foi na vida de muitos que estão aqui dentro, estão lá fora também. Quantas das vezes, irmãos, foi esses dias lá no Chibata, porque eu falo do amor de Cristo, sou até meio chato quando eu começo a falar. Aí teve um rapaz que trabalha lá dentro, mas estava na portaria ali fora, falou, eu escutei ele falar assim, lá vem aquele pastor chato, porque eu sou chato mesmo, para falar do amor de Cristo sou chato, a pessoa tem que ir. Aí eu ouvi e falei assim, irmão, não é que eu sou chato não, eu não sou chato,
é que você ainda não abriu o seu coração para deixar Cristo entrar aí dentro. Ele ficou até meio sem graça de eu ter falado isso. Mas eu falei a verdade, ué. Ele não tinha aberto o coração dele para deixar Cristo entrar e trabalhar lá dentro. Assim como eu deixei ele entrar no meu coração e trabalhou aqui dentro. Ele fez uma limpeza aqui dentro. Ele tirou tudo que não prestava aqui dentro desse corpo aqui, dessa carcaça aqui. Tirou tudo que não prestava. Aquele baixinho invocado, pingaiada, drogado, na perdição, roubando, né? Ele tirou tudo, limpou. Ele me purificou com aquele sangue derramado naquela cruz, me libertou. E assim é na vida de cada um de nós. Porque nós ainda temos algo para ser liberto na nossa vida. Cada um de nós temos algo para ser liberto na nossa vida. Temos algo para ser curado na nossa vida. Dia 21 agora eu vou operar minha vista. Não sei quanto tempo vou ficar. Eu espero que não se afaste muito tempo da igreja, que eu não quero se afastar jamais. Muitas das vezes quando vocês não veem eu aqui na igreja, não é porque eu não quero vir não, irmãos. É porque minha esposa vai na outra igreja lá embaixo, eu tenho que ficar em casa. Só que eu aprendendo algo na minha vida também, irmãos, que nós devemos até orar para certas pessoas. Eu estava implorando muito pelo meu filho. Eu estava implorando muito por ele, meu irmão. Mas só que eu sou pai, é duro a gente ver a situação de um filho do jeito que ele anda, precisando da libertação das drogas. Só que quando a pessoa quer ser ajudado, é uma coisa, mas quando não quer, não adianta. Então, na onde a gente tem que recuar, porque se a gente ficar muito em cima, o Espírito Santo não age na vida dele. Então, eu tenho que recuar e deixar o Espírito Santo agir na vida dele, para que ele seja liberto. Eu tenho que ficar de longe orando por ele, orar, e não pedir. Porque cansado de pedir, eu já cansei de pedir por ele. Eu como pai, é triste um pai ter que falar isso sobre o filho, mas eu sou obrigado a falar. A verdade dói, mas é bom. A verdade doer, mas é bom a gente falar a verdade. Porque então eu aprendi comigo, daqui por diante, porque essa semana, tinha arrumado para ele ser internado, ele não quis. No dia que era para ele ir, ele sumiu, ficou 2 dias fora. Ficou 2 dias fora. Significa o quê, irmãos? Que tem 7 tipos de pessoas que a gente não deve orar para ele. 7 tipos. E meu filho é um deles. Está nas drogas, a gente chega, trata ele de coitado. O inimigo faz isso com a pessoa. Eu posso falar que é o inimigo, e posso falar que não. Muitas das vezes também é vagabundagem. Porque na Bíblia já fala sobre o trabalho, devemos viver do nosso suor. Então ele já acostumou na moleza, na mordomia. Negar o que comeu para ele, jamais eu vou negar. Isso daí, não nego nem para aqueles que passa lá e pede, eu não nego. Só que eu vou estar orando para ele de longe e deixar o Espírito Santo libertar ele dos vícios. Libertar ele desse mundo que ele está, que ele acha que ele pode. Porque a gente, quando a pessoa não quer ser ajudado, a gente tem que abandonar um pouco ele, para ele sentir na pele. Então a gente tem que recuar, para que Deus possa agir. Porque não adianta, quando a pessoa quer ser ajudada, falou, já aceita. E ele não quer ser ajudado. Então, irmãos, é nessa parte, precisamos de ser libertos de espírito opressores. Mas passando um certo tempo, em muitos casos,
a mesma pessoa a que já tinha sido liberta, novamente está precisando de ser liberta de espíritos opressores, novamente. Quando isto ocorre, as pessoas ficam confusas, pois não sabem explicar e nem mesmo entender o que está acontecendo. Tomar posição. Porque muitas das vezes a pessoa vem na igreja, o espírito imundo é liberto, mas foi sim liberto o espírito dela, o espírito imundo saiu. Mas só que se a pessoa não tomar posição, não começar a frequentar a igreja, começar a orar, começar a jejuar, não se apegar com Jesus mesmo, de verdade mesmo, não estar na presença dele, perseverando, o espírito, o que ele vai fazer? Ele vai achar a casa vazia, a casa vai estar vazia, e vem ele, vem mais uns 7 junto, daí vem a legião inteira. E assim é na nossa vida, irmãos, nós devemos estar em oração, devemos estar orando, um para o outro, irmãos. Aqueles que estão enfermos, precisa de oração. Precisa de oração, os que estão enfermos. Suas atitudes, tomando uma posição firme e consciente, para rejeitar o retorno dos espíritos, certamente sofrerá outros ataques, que serão piores do que o primeiro. O ataque, o próximo ataque, irmãos, na vida da pessoa é pior. É a mesma coisa para nós que estávamos no mundo, não estamos mais no mundo. Se nós voltar para o mundo, fazer aquilo que nós fazia, nós podemos voltar pior. Aquele que bebia uma garrafa, volta a beber 2. Porque quando o inimigo vem, ele vem carregado, vem com um monte. Assim é na vida de cada um de nós. Se voltar para o mundo, aquele que se prostituir um pouco, vai se prostituir dobrado. Devemos estar em oração, irmãos. Tem que resistir o mal, para que o mesmo fuja. Fugir é a ação de quem está com medo. É bom nos certificarmos se nossa opção, se nossa posição causa medo no inimigo, ou se o incentiva a continuar familiarizando conosco. Nós devemos ter autoridade para que o inimigo tenha medo, porque não adianta nada você querer fazer uma coisa com medo. Sim, irmãos, nós devemos ter temor a Deus, porque subir em cima de um púlpito desse para falar do amor dele, falar da palavra dele, a gente sente temor. Mesmo a gente que está há bastante tempo dentro da igreja, para subir em cima do púlpito, a gente treme, está aqui, porque nós não podemos estar falando qualquer coisa, não devemos estar falando coisas que não tem nada a ver. Devemos falar do amor que Cristo tem por nós, irmãos. O inimigo também tem limites para atuar contra os filhos de Deus. Como nos podemos observar, Deus permitia gradativamente os ataques de Satanás contra Jó. Deus permitia, irmãos, o ataque. E Deus permite na vida da gente também. Para ver se a gente toma posição na vida. Para ver se você se apega mesmo com Ele. Porque muitas coisas na vida da gente acontecem, é permissão de Deus. É permissão dEle. Assim como Ele permitia na vida de Jó. Jó perdeu tudo. É permissão de Deus, e Deus permite na vida da gente também, que o inimigo trabalhe na vida da gente também, para ver se a gente toma uma posição na vida.
Porque muitas das vezes, irmãos, tem muitos. A igreja como é que está hoje? Muitos poderiam estar aqui, não está. Na vida de muitas pessoas que acontece, Deus pode colocar uma enfermidade na vida da pessoa, para ver se a pessoa toma posição. Porque nós devemos sim, irmãos, tomar posição. Essa passagem bíblica revela o perfeito poder libertador de Jesus. Como o endemoniado gadareno foi completamente liberto por Jesus. Jesus restituiu a dignidade e a sã consciência daquele homem. Este homem recebeu duas coisas importantes: uma nova vestimenta, uma nova mentalidade. De acordo com Lucas 8:27, o endemoniado gadareno não se vestia, porém, o homem liberto por Jesus foi encontrado vestido. O homem salvo por Jesus recebeu uma nova vestimenta. Nós recebemos essa nova vestimenta, irmãos, quando nós fomos libertos do que a gente fazia no mundo. Porque quando nós estávamos no mundo, a gente andava igual esses andarilhos estão aí. Muitos nem banho não tomavam. Eu mesmo ia tomar banho, às vezes dormia mesmo, não estava bêbado mesmo, bebia, dormia lá, minha esposa ainda falava assim, vai dormir para lá. E eu não tomava banho mesmo. Agora hoje não, irmãos, eu tenho uma nova vestimenta. A vestimenta maior que eu tenho na minha vida, irmãos, é ter Cristo dentro do meu coração, dentro da minha mente. A maior vestimenta que eu tive na minha vida foi ter aceitado Cristo como meu único Salvador da minha vida. Essa foi uma das maiores vestimentas que eu estive na minha vida, foi Cristo. Esta passagem revela o perfeito poder libertador de Jesus. De acordo com Lucas, o endemoniado gadareno não se vestia, porém o homem liberto por Jesus foi encontrado vestido. O homem salvo por Jesus recebe uma nova vestimenta. Está escrito: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. É isso, irmãos, devemos hoje em dia, já que estamos na presença dele, é falar a verdade. Devemos ser libertos. É como o pastor estava falando, das pessoas que falam mal do outro irmão. A pessoa precisa ser liberta disso, irmãos. O irmão que fica irado com outro irmão dentro da igreja, precisa ser liberto. Tem várias coisas que ainda existe dentro da igreja, irmão, que precisa ser liberto. Tem muitos irmãos dentro da igreja que precisam ser libertos. Todos nós temos algo dentro de nós que precisa ser liberto. Todos nós. A mentira, a ira, falar mal do próximo. Só porque passou o irmão ali na rua, sujo, fala mal do irmão que está sujo. Mas a gente vê o irmão que está daquele jeito sujo, irmãos, mas não sabe o que aquele irmão já passou na vida e o que ele está passando ainda. Porque muitos estão passando por aqui dali, sim. Muitos estão passando por aquilo porque eles querem passar por aquilo. Mas tem muitos que não. Tem muitos que nem família não tem, perde o sentido da vida. Porque tem muitos, irmãos, que estão na rua, são pessoas conhecedoras da verdade. Muitas das vezes a própria igreja matou a alma daquela pessoa. Muitas das vezes, na onde ele congregava, o próprio pastor, o próprio irmão, falou mal. Tem muitos que acontece disso, irmão, dentro da igreja. Então nós devemos, irmãos, estar sempre orando para o próximo. Devemos, irmão, estar pronto. Paulo afirma que o homem liberto por Cristo já se despiu do velho homem com os seus feitos e deve se revestir do novo homem que se refaz
para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Em Apocalipse, Jesus prometeu que o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quando nós somos libertos, irmãos, nosso nome jamais saiu do livro da vida. Ele leva o nosso nome ao Pai, o Todo-Poderoso. Você será vestido uma veste nova, uma veste branca, alva como carmesim. Assim, irmãos, é nossa vida presente nos caminhos de Deus, nos caminhos de Jesus Cristo. Que nós possamos, irmãos, é uma palavra simples, pequena, mas tem uma palavra pequena que tem o poder nas mãos dele, o poder da libertação, o poder da cura, o poder da salvação, o poder de curar aqueles enfermos que estão lá naqueles leitos de hospital, precisando dessa cura. Quantos estão lá dentro, sofrendo, estão dentro de uma UTI, muitas das vezes acreditados pelos médicos, imaginando que já não tem mais cura, não tem mais jeito. Só que nós devemos compreender que o médico pode ter até falado que não tem cura, que não tem mais jeito, mas para Deus nada é impossível, porque tem os médicos para cuidar, mas tem o médico dos médicos, que só ele pode bater o martelo, só ele pode tirar a vida, só ele pode nos libertar, só ele pode nos curar. Muitas das vezes precisamos sim de uma cura, mas uma cura espiritual. Não é enfermidade. É como Jairo estava dentro daquele sepulcro. Quem diria? Ele estava morto. Ele reviveu. E assim fomos nós também. Nós revivemos para Cristo. Porque nós estávamos no mundo, nós estávamos nas trevas, nós estávamos na escuridão. Mas teve a mão poderosa de Cristo e a oração de nossa família, né? Quantos estão nesse problema no mundo da perdição, que está precisando ser liberto? Porém, o homem liberto por Jesus foi encontrado em perfeito juízo. Jesus expulsou o demônio da mente daquele homem. Ele deu um novo juízo e uma nova mentalidade. Hoje em dia a mentalidade nossa é outra, irmãos. Cristo, quando Ele nos libertou, Ele deu uma nova mentalidade para nós. Quem diria que minha família ia ver eu com a mentalidade hoje em dia é a mentalidade de Cristo na minha mente. Foi Ele que tirou tudo que não prestava e entrou aqui dentro e trabalhou dentro do meu corpo. Então que nós possamos refletir sobre essa palavra. Nós podemos colocar em nossa mente sobre o endemoniado que foi liberto, teve a nova vestimenta, assim como nós tivemos a nossa vestimenta. Assim como esse menino foi liberto, que já agora, hoje em dia, não cai no fogo nem na água, foi liberto pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Jesus, que nós possamos se preparar, que nós possamos, isso aí serve para mim também, irmão, do jeito que bate lá, bate primeiro aqui,
que eu também preciso me preparar. Devo estar preparado para expulsar demônios. Devo estar preparado na base da oração ou na base do jejum. É isso que devemos fazer. E essa é a palavra que eu tinha para os irmãos, que possamos refletir nessa palavra. E eu agradeço a oportunidade, as palmas são para Jesus. Peço aos irmãos que se coloquem em pé, por favor. Irmãos, domingo tem oração às 8 horas. Aquele dos irmãos que puder vir na oração, que venha. Tem sido bênção a oração, irmãos. O Espírito Santo, às vezes vem pouca pessoa, mas o Espírito Santo tem agido aqui dentro, mesmo com poucas pessoas.